Fala pessoal, beleza? Então, hoje tô trazendo um videozinho meio que rápido, só atualização de como estão as coisas aqui. Acho que vocês que acompanham já o canal há uns vídeos atrás, vocês sabem que eu tava na busca por arubaito, tava procurando um trabalho e tendo dificuldade por causa principalmente de tatuagem, né? Aqui no Japão, para quem não sabe, tatuagem assim é um pouco mal vista, então às vezes para trabalho que sirva cliente, principalmente restaurante, que é o que eu estava procurando, eles preferem que não tenha, para evitar que isso chateie algum cliente e essas coisas. Mas eu tinha achado um antes, no último vídeo que eu falei sobre arubaito, porém aquele não deu muito certo. Eu conversei com eles, eles pareciam que tinham me aceitado, mas depois deixaram de responder, então não rolou. Só que recentemente eu fiz uma entrevista em outro restaurante. Esse restaurante, ele fica também no centro de Tóquio, né? Porque é mais fácil você conseguir trabalho para quem é tatuado no centro de Tóquio. Como tem mais contato com estrangeiro e tudo mais, eles são um pouco mais liberais. E consegui, finalmente, depois de mais de 5, 6 entrevistas, mas dessa vez deu certo. As entrevistas que eu já fiz, muitas foram boas, né? Por exemplo, as primeiras numa franquia chamada Torikizoku, né? Que é um barzinho de franquia bem grande aqui, foram boas. Como eu falei no último vídeo, né? O Tencho, né? Que é tipo o gerente, ele gostou, mas o fato da tatuagem não ser bem vista, ele não pôde contratar. E depois dessas entrevistas, eu fui fazer essa agora num local, um restaurante chamado Marufuku, que fica em Ebisu. Ebisu é ali na cidade de Shibuya, né? E o Tencho foi bem receptivo. Eu cheguei um pouco antes, ele ainda não tinha chegado e me atenderam lá, disseram para eu esperar. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou foi Deka. Deka é tipo, olhando para minha altura, tipo, caralho, gigante, muito grande. E realmente o local é baixinho, então ele meio que ficou surpreso, mas foi já aquela coisa de quebrar o gelo logo de começo, então eu achei isso bem legal. E durante a entrevista ele perguntou perguntas básicas, que quase toda entrevista o pessoal aqui faz, que é onde eu moro, o que eu estou fazendo aqui no Japão, se eu estou gostando, minhas expectativas e a escola que eu estudo, né? Onde é. Eles se preocupam muito com isso, porque tem um tipo de visto, se você está com visto válido aqui no Japão, e os seus horários, né? Se você faz escola, então tem horários específicos. Olha aqui um templozinho aqui atrás, que fofinho. Mas então, ele perguntou sobre essas coisas de escola e, como sempre, a gente já está acostumado em entrevistas aqui a responder isso. Ele achou até um pouco longe, né? Ele não disse, mas 50 minutos mais ou menos de trem, você não acha que é longe demais? Eu expliquei que eu estava com um pouco de dificuldade para encontrar trabalho perto da minha cidade, justamente por causa das tatuagens. Então ele entendeu e disse, ok, se você quiser, a gente pode começar. E no começo da entrevista eu perguntei, esse estabelecimento tem problema com tatuagem? E ele não me respondeu, então eu fiquei meio nervoso. No final da entrevista, ele chegou mais uma vez e disse, você tem alguma dúvida? E eu falei pra ele, olha, a mesma coisa do começo. Essa loja tem problema com tatuagem? E mais uma vez ele não respondeu. Mas ele foi seguindo com a entrevista, até o ponto que ele diz, dia 10 agora de junho, uma terça-feira, você vem aqui e
E para começar, né? E ele... o tempo ali atrás de novo. Para começar, e ele disse, pode vir, traga a sua roupa. Ele estava meio preocupado com o tamanho de roupa. Traga a sua roupa que a gente vê aqui um tamanho para você legal. E assim que eu fui saindo, ele olhou para mim e disse, mas não precisa vir escondendo a tatuagem não, viu? Então, foi bem legal isso da parte dele. Apesar dele não ter respondido, ele guardou para o final essa surpresinha. Que a gente sempre acha esses cantinhos bonitinhos, relaxantes. É um córregozinho que tem aqui perto da casa da gente. Eu costumo, às vezes, vir aqui de manhã com o pessoal só para tomar café da manhã, às vezes. É relaxante. Uma das minhas amigas adora esse lugar. Mas então, sobre a atualização do Arubaito, né? Eu já fiz 2 dias. Confesso para vocês que o primeiro dia me destruiu. Eu tô na cozinha, então o que eu faço? Eu tenho que limpar as coisas, né? Pratos e tudo mais. Eu tenho que preparar, deixar pré-pronto alguns ingredientes, cortar vegetais e tudo mais. E aprender alguns pratos do restaurante para servir. Então isso tudo é ao mesmo tempo, né? De acordo com a demanda. Cliente pediu, para de limpar, corre para aprender a fazer um prato. E são mais ou menos 5 horas de serviço por dia. Por enquanto, como é treinamento, eles me deram menos dias. Eu estou em 3 dias na semana. E está sendo bom, mas complicado. Como eu falei, minha altura aqui é um pouco de problema. A pia, ela é baixa, mas o pior dela não é ser baixa. É ser funda demais. Então, eu meio que trabalho toda hora desse jeito, olhando para baixo e com a coluna forçando ela. E eu já tenho problema na coluna, né? Então, imagina como é que eu fico depois do dia de trabalho. Mas, assim, isso é coisa que se acostuma. Eu sinto só dor muscular, então dor muscular se treina, né? Se acostuma, não vai ter problema nenhum. E já no segundo dia foi um pouco melhor. Claro que tinham menos clientes, eu estava mais tranquilo entre tarefas, então foi melhor, mas também eu já estava mais acostumado. Além da dor nas costas, dor nos músculos da mão, né? Porque cortando muita coisa, muito tipo de corte. Então no começo, como você está nervoso, você acaba pegando na faca com mais força, forçando demais a musculatura. Mas isso aí com o tempo também deve desaparecer. E eu acredito que é isso. Foram 2 dias. Amanhã, no caso, no dia que vai estar lançando esse vídeo, eu vou estar no meu 3º dia de trabalho. E vamos continuar. Eu tô gostando do pessoal de lá. Eles me tratam super bem. Às vezes até tem brincadeira. No final do trabalho tem o macanai, né? Que é o jantar. Eles dão a comida, então eu tô provando coisas diferentes que eu não provava antes. Por exemplo, o ovo cru. Eu nunca tinha comido ainda só a gema crua aqui no Japão. E ontem eles me deram uma carnezinha moída, arroz e o ovo cru em cima. Muito bom, muito gostoso mesmo, eu não esperava. E é isso, eu vou atualizando vocês de como é que fica essa jornada de trabalho. Até agora tá ótimo, poucas horas, mas isso é treinamento, né, eu acho. Com o tempo eu pegando mais confiança no trabalho, eu vou pedir mais horas, entrar mais na madrugada, porque por enquanto eu tô trabalhando das 6h30 até as 11 e pouquinho. Então, sei lá, 2 meses
de trabalho, eu vou pedir mais dias na semana para completar melhor a renda, né? Mas por enquanto tá ok. Ainda estou nos 6 primeiros meses de escola, isso quer dizer que eu não pago nem escola nem aluguel. Então esse dinheiro um pouco menor já vai servir para pagar todas as contas, vai servir para fazer supermercado e ainda sobra um pouco. Eu acho que é isso. Vou ficando por aqui só nesse vídeo de atualização mais rápido e até a próxima semana, o próximo vídeo. Tchau, tchau.